nós te adoramos, Senhor. Você que está aí em casa, adore ao Senhor nesse momento. Levante as suas mãos e adore ao grande eu sou, ao amado da nossa alma. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Ah, Senhor, te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Bom dia, amados, ou boa noite, graça e paz. Espero em Deus mais uma vez que todos estejam bem, continuem sendo fortalecidos pelo Senhor, consolados pelo Senhor. A nossa reflexão de hoje será direcionada em relação à nossa celebração da ceia nos lares, né? Eu queria usar apenas um versículo bíblico, um texto bem conhecido, que se encontra lá na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7, que tem a seguinte afirmação: se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No geral, a definição mais ampla que se tem com relação à comunhão, ela está relacionada a uma sintonia, a uma harmonia de sentimentos, do agir, do pensar, do sentir. Há uma identificação em alguém que tem comunhão um com o outro. E era exatamente isso que ocorria no princípio de todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra e criou o ser humano à imagem e semelhança dele. A Bíblia nos relata que havia essa plena comunhão entre eles. Em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, diz que na viração do dia, Jesus Cristo passeava pelo jardim e ali tinha um momento de plena comunhão com o casal. Ou seja, havia o mesmo sentimento, tudo era comum na forma de pensar, de agir, de se relacionar. E está registrado na palavra de Deus que, após a desobediência deste casal, as determinações de Deus, até para que este relacionamento de comunhão se mantivesse, eles são tomados por um profundo sentimento de culpa, a tal modo que eles se escondem de Deus. O Deus que desce na viração do dia para se relacionar com a sua criatura, o Deus Criador, essa criatura, ou o casal, já não tinha mais essa liberdade de comunhão com Deus. Eles perderam o de mais precioso, que era exatamente poder se relacionar em comunhão com o Senhor. A íntima comunhão com Deus foi quebrada. A partir então, há relatos na Bíblia que houveram várias tentativas para o ser humano retornar este relacionamento de comunhão com Deus. No entanto, não houve nenhum procedimento que tornasse isto totalmente possível, a não ser o próprio Deus manifestando a sua bondade, a sua graça, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, ou seja, Deus se apresenta como Filho, exatamente para criar a possibilidade do ser humano reatar um relacionamento de comunhão com Deus. Então, em Cristo Jesus, Ele possibilitou e ainda possibilita
na caminhada da história, aos seres humanos reatarem um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele derruba então esta parede que passou a existir entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, exatamente por causa da desobediência, para que haja de fato esta possibilidade real dessa comunhão, do retorno da comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo registra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que por causa de Cristo, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas ou as coisas passadas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é a graça de Deus se manifestando e dando essa possibilidade de transformação e de uma nova criação. A tal ponto que essa nova criação tem toda a possibilidade de voltar a ter uma comunhão real com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a gente vai seguindo a caminhada da história bíblica, os relatos, os registros, a gente percebe então que no Novo Testamento, com o surgimento dessa nova criação, que é a Igreja de Jesus, a palavra comunhão se torna mais abrangente, o seu significado, a tradução se torna bem mais abrangente, porque ela é praticamente substituída por uma palavra grega que se chama koinonia. E o sentido de koinonia, ele amplia todo esse relacionamento de sentimento, de harmonia, do agir, do pensar, do sentir, em atitudes na direção do outro, do próximo, porque a palavra koinonia, ela tem um significado tão amplo que, além de significar comunhão, ela significa também participação, ela significa quinhão, que é a ideia da noção de cada um que tem da sua parte no todo. Ela tem significado também de sociedade, de auxílio, de cooperação. Ela tem de comunicação, de intimidade, essa ideia de cooperação. É interessante que Loyal Bailey, ele faz uma tradução interessante a respeito de comunhão. Ele diz que a comunhão tem a ver com a relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, tudo isso em virtude de Jesus Cristo, porque foram unidos a Deus e uns com os outros por meio de Jesus Cristo. O texto que nós lemos ou citamos, que é de 1 João 1, capítulo 7, ele diz que há uma condição: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E quando a gente estuda a palavra de Deus, esta proposta de andar na luz, é andar na luz da ressurreição do Cristo, que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. E para andar nessa luz da ressurreição, essa busca constante de andarmos em obediência ao Senhor, em obediência aos mandamentos do Senhor. E aí esta prática de andar na luz, ela produz ou redunda em uma comunhão uns com os outros. Porque quem anda na luz de Jesus, quem anda na luz da ressurreição, mantém comunhão uns com os outros. Não tem nada que impede de ter comunhão, porque se ainda que o outro não faz nada para que a gente ande em comunhão, mas a Bíblia diz que dependendo de vós, tem de paz com todos. Então os que andam na luz da ressurreição faz todo o possível exatamente para andar em comunhão e gera isso, essa atitude de comunhão uns com os outros. Mas a palavra, o texto vai nos mostrar também que a partir do momento que nós
andamos na luz da ressurreição de Cristo, nós mantemos comunhão uns com os outros. Há também um processo de purificação contínua do pecado que cada um de nós temos, porque somos pecadores. E nós passamos a ser perdoados pelo Senhor, exatamente porque a gente procura andar na luz da ressurreição. E aí existem, eu queria chamar a atenção, algumas características que são marcantes naqueles que buscam andar em comunhão com Deus, que querem ser perdoados, que querem ter comunhão na forma de pensar, de agir, de sentir, aqueles que querem se relacionar, contribuindo numa sociedade, auxiliando o próximo. A ideia de ser servo, porque essa ideia é exatamente da nossa humanidade. E aí essas pessoas que querem viver em comunhão, elas dedicam um tempo na oração, desse relacionamento que foi reatado com Deus. É gente que tem prazer em orar. É marcado também por gente que tem prazer em ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. É gente que tem prazer em contribuir, em auxiliar, em relacionar, em quebrar barreiras que possam existir de relacionamentos, porque elas mantêm a comunhão com o Senhor. E também mantêm essa comunhão, dessa cooperação, desse auxílio, desse relacionamento. Mas também são pessoas que têm prazer em celebrar a vida, em cear. Em cear porque ele celebra o novo relacionamento que desfruta com Deus a partir de Jesus Cristo. Então, amados, a Igreja de Jesus, e aqui eu não estou falando da instituição da Igreja de Jesus, naqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, por essa proposta de vida, de uma nova criação, das coisas velhas terem passado. Essa Igreja de Jesus tem prazer na comunhão, tem prazer na celebração da ceia. E esta celebração que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer, ela é exatamente porque estamos vivendo um período em que nem todos lá da Koinonia, aqui em Anápolis, podem participar da reunião presencial que nós teremos hoje, ou talvez quando você assistir já tenha ocorrido. E aí nós estamos criando essa possibilidade desta celebração. Então esse ato de celebração que nós vamos fazer, essa demonstração, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus até que Ele venha, ela nos remete então a esse passado de que a comunhão foi quebrada, mas ela foi reatada por meio de Jesus Cristo, que é a coisa presente, é coisa do momento, em que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, para a gente manter essa comunhão com Deus Pai, mas manter a comunhão entre irmãos, gente próxima, gente distante, gente de que a gente ama muito, mas gente que a gente não ama tanto, mas ainda assim mantém a comunhão, porque nós andamos na luz da ressurreição. E o que nós vamos fazer é isto, é celebrar esse novo momento nessa mesa que é chamada a mesa da comunhão, que nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, fazendo isto, eu queria nessa oportunidade aos irmãos que prepararam aí na sua casa, que foi colocado à sua mesa, que você preparou o pão que representa o corpo de Jesus Cristo e este suco de uva que representa o sangue derramado ali na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não teria possibilidade da remissão de pecados. E nós experimentamos isso continuamente, o tempo todo, em todo o tempo, porque nós chegamos com confiança diante do trono da graça, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho amado de Deus. Esse momento é um momento de alegria, apesar de tudo que nós estamos vivendo, mas nós estamos aqui celebrando esse novo momento. E aí, usando o texto, enquanto os irmãos se preparam para participar conosco, ou alguém que tenha acesso a essa gravação, participar também, alguém que pensa em comum com a gente, que a possibilidade
de voltar a relacionar com Deus é só por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é que nos possibilita essa reaproximação de Deus, em que a gente não precisa mais se esconder, conforme Adão e Eva se esconderam, porque tinha um sentimento profundo de culpa. Nós não andamos com sentimento de culpa, nós andamos com o sentimento da liberdade, porque fomos alcançados pela graça de Deus. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para que a gente mantenha esse relacionamento com Ele, e esse Deus presente numa cerimônia como esta, tão simples, mas tão profunda, porque nós estamos lembrando da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E também estamos lembrando com muita alegria que Jesus vai voltar. Vai voltar para buscar aqueles que vivem sobre a luz da ressurreição, e não na sombra da cruz, mas na luz da ressurreição. E o texto que nós usamos é aquele texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. É o Deus que se dá em favor da minha vida, das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja do Senhor, exatamente para dizer para mim, para dizer para você, que o sentido da nossa vida é quando nós nos damos para o outro. Jesus Cristo deu o exemplo maior. E nós vamos fazer isso agora. E eu queria que você fizesse também na sua casa. E que ao invés de você ter qualquer sentimento de culpa, se tivesse um profundo sentimento de gratidão a Deus, por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará por todos nós. Vamos dar graça pelo pão. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor, ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito continue trabalhando nas nossas vidas para mantermos esse relacionamento com o Senhor, para mantermos esse relacionamento uns com os outros. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. E que nesse momento agora, para cada um dos Teus filhos, seja um momento de gozo, de prazer, de alegria, de celebração. Faz em memória de mim, assim diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. A palavra de Deus também diz que, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esta é a aliança do meu sangue. Há uma nova aliança de Deus conosco. E essa aliança não é uma aliança de tristeza, de dor, mas de alegria, dessa possibilidade da eternidade com o Senhor. E aquilo que eu já disse em outras ocasiões, mais do que uma eternidade, viver eternamente, mas de ter a qualidade de vida do nosso Deus, porque nós temos uma perfeita comunhão com Ele. Vamos ter uma perfeita comunhão em todos os sentidos. Então a Bíblia diz: fazer em memória de mim. E nós vamos participar da graça agora pelo cálice. Eu queria que Esther desse graças ao esse momento, esse suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Pai, Te louvamos, Senhor. Ó Deus, por esta oportunidade preciosa de estarmos participando da ceia em memória do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Aleluia. Aquele que nos resgatou da condenação eterna. Aleluia. E que ao participarmos, Senhor, deste cálice, a nossa vida, Senhor Deus, seja, ó Deus, fortalecida no Senhor.
que em todas as áreas da nossa vida, Senhor, sejamos fortalecidos e que tenhamos, Senhor, um coração grato e que jamais venhamos esquecer esse sacrifício perfeito que agradou o coração de Deus e que fomos agora separados para ter uma vida eterna com Jesus Cristo, com o Pai que nos resgatou para termos uma vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, por este momento. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. E aí, amado, conforme a gente faz na nossa reunião presencial, você tem a oportunidade de ministrar o cálice para quem está do seu lado. Eu não sei quantos que você está tendo agora esse momento de comunhão, mas talvez você esteja sozinho nesse momento, mas não se sinta só. Estamos juntos porque estamos vivendo a mesma comunhão. Então, que este seja de fato um cálice de bênção na sua vida, que Deus continue te abençoando, Esther. Continue sendo bênção para a minha vida, para a igreja, para a família, para o Senhor. Amém. Deus abençoe, que seja um momento de cura, de alegria e de celebração. Amém. Que seja um cálice de unção de Deus sobre a sua vida, de alegria, de paz, de regozijo no Senhor. E que a bênção do Senhor seja extensiva à igreja dele, que o Senhor tem confiado para ministrar a palavra dele. Amém. Fazer memória de mim, assim diz o Senhor. Irmãos, estamos aí então encerrando mais uma celebração. Eu espero em Deus que essa semana seja de bênçãos. Amém. E que esse conceito da koinonia, da comunhão, que é abrangente, de sermos solidários, participativos, de amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos, seja marcante na sua vida, na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus traga consolo, traga paz e traga alegria ao seu coração, esse contentamento de saber que somos amados, apesar de nós. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim, nós os abençoamos. Amém. Amém.